Sabe, a maneira como a gente enxerga Deus não é só uma questão teórica, uma crença guardada numa caixinha. Na verdade, é a lente através da qual a gente interpreta, reage e vive cada momento. A nossa concepção de Deus, no fim das contas, molda absolutamente tudo. O teólogo A.W. Tozer foi certeiro com essa afirmação. Muitas vezes, a raiz de uma vida espiritual meio rasa ou cheia de ansiedade está ligada diretamente a uma visão muito pequena de quem Deus realmente é. É um problema bem comum, e é por aqui que a nossa reflexão de hoje começa. Então, a pergunta que fica é essa, né? Qual é, de verdade, o tamanho do Deus que a gente contempla? Porque, olha, a resposta para essa pergunta tem consequências muito, mas muito práticas na vida de qualquer um. Ok, vamos mergulhar nisso. Nessa primeira parte, a gente vai ver como a nossa percepção sobre Deus não fica só no campo das ideias, não. Ela desce e define a nossa realidade do dia a dia. E o que é mais interessante aqui é esse contraste direto, é quase matemático. Se a imagem de Deus é pequena, os medos se agigantam, as ansiedades tomam conta. Agora, do outro lado, quando se contempla um Deus soberano que de fato governa sobre tudo, o nosso cotidiano encontra um centro, sabe? Uma estabilidade que vem da majestade daquele que sustenta o universo inteiro. E quem é esse Deus soberano? As escrituras pintam um quadro, assim, poderoso. É aquele que mede os oceanos na concha da mão, que conhece cada estrela pelo nome. Isso mostra que ele não é só um realizador de vontades, como às vezes a gente pensa, mas o criador que governa ativamente sobre cada detalhezinho da existência. Isso nos leva para a segunda parte. Se a visão precisa mudar, qual é a ferramenta para essa mudança? A resposta é a teologia. Mas calma, não como um exercício acadêmico e distante. Pensa nela como algo extremamente prático. A melhor analogia é essa. A teologia funciona como um par de óculos. Sem ela, a nossa mente, por si só, não consegue interpretar o mundo do jeito certo. A Bíblia é a lente que nos permite ver Deus vivo e entender o nosso lugar na criação dele. E o que acontece se a gente deixa de usar esses óculos? Corre-se o risco de transformar a verdade em mentira. De chamar Deus de Senhor, mas sem honrá-lo nas decisões do dia a dia, sabe? É aí que a crença se desconecta totalmente da prática. Essa nova visão, então, provoca uma mudança interna muito profunda. Ela nos leva de uma motivação que era baseada no medo para uma completamente nova, baseada no amor. Então, o ponto central é este. A caminhada cristã não começa com o nosso esforço para agradar a Deus. Começa com a nossa resposta ao amor que Ele já nos deu. A obediência de verdade não nasce da tentativa de evitar punição, mas de um coração grato que foi alcançado por esse amor. Isso nos ajuda a entender uma distinção que é fundamental. Existe o medo servil, que é o medo do escravo, focado só em se livrar do castigo, mas existe também o temor filial, o temor de um filho, que nasce da reverência, do respeito e do amor por um pai bom. O Evangelho nos move do primeiro tipo de medo para o segundo. O resultado disso é o que alguns chamam de uma nova sensibilidade. E não é só uma mudança de ideias na cabeça, não. É uma transformação do coração que reorganiza aquilo que a gente valoriza, aquilo que a gente ama. A gente passa a amar o que Deus ama. Certo? Agora, como é que a gente conecta tudo isso com a nossa rotina? Como essa visão gigante de Deus transforma uma segunda-feira de manhã, por exemplo? Acontece uma mudança de perspectiva radical. O primeiro passo é perceber que ninguém é o protagonista da sua própria historinha. O segundo é entender que existe um convite para participar de uma trama muito, muito maior, escrita pelo Criador. E como resultado, a rotina, que antes podia parecer um fardo, se torna o palco de uma missão. E essa ideia é simplesmente brilhante. Cada pedacinho do nosso dia, o trabalho, o estudo, um jantar em família, pode ser visto como uma máscara de Deus. São os meios que ele usa para agir no mundo, através de nós, para servir e cuidar de outras pessoas. Isso dá um significado incrível para tudo que a gente faz. E, finalmente, tudo isso nos leva a uma nova compreensão de quem somos, uma identidade que traz descanso, que traz liberdade. A grande libertação que o Evangelho traz é esta. O ser humano não foi criado para passar a vida inteira tentando provar o próprio valor, seja para Deus ou para os outros. A criação foi feita para refletir a glória daquele que já nos deu todo o valor. E essa nova identidade não é nada frágil.
Ela está segura, oculta com Cristo em Deus. Está ancorada na realidade de um rei que já venceu e que promete renovar tudo. Isso nos dá uma esperança e uma segurança que nenhuma circunstância pode abalar. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. E se as imperfeições, as lutas e as incertezas que a gente vê hoje não forem o resultado final? E se o grande pintor ainda estiver trabalhando na tela da vida e a obra-prima que ele está criando for digna da sua glória infinita? Pois é, caminhar com essa perspectiva muda tudo.